E agora eu queria chamar o Thiago, que vai apresentar a próxima oficina. Olá, pessoal. Vocês conseguem me ouvir? Sim. Então, agora a gente vai ter a oficina de abelhas, junto à Sheina. Ela é uma pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados e ela tem doutorado em ciências na área de ecologia. Pode falar, Sheina. Olá, pessoal. Boa tarde. Bom, pessoal, meu nome é Sheina, como já me apresentaram. Eu vou falar um pouquinho sobre abelhas hoje, um pouquinho do que eu trabalho. Então, primeiro me apresentando, eu sou bióloga formada no IB USP. A minha graduação foi no período noturno, de 2006 a 2010. Eu sou do currículo antigo, que já foi comentado em alguns momentos. Eu fiz mestrado e doutorado lá também, no mesmo instituto, na área de ecologia, sempre trabalhando com abelhas. E atualmente eu faço minha pesquisa de pós-doutorado no IEA, que é o Instituto de Estudos Avançados da USP, em uma área bastante interdisciplinar, e eu sempre trabalhei com divulgação científica e com extensão universitária ao longo de toda a minha carreira. Esse aqui é o laboratório que eu trabalhei durante a minha pesquisa, no mestrado e no doutorado, é o laboratório de abelhas da USP. Queria mostrar para vocês, porque como a gente não pode fazer visita nem nada ultimamente, né, pelo menos vão as fotos. É um laboratório bem bonito, tem uma área verde bem legal, uma área de mata ali no fundo, e essas caixinhas que vocês estão vendo são as caixas de abelhas que a gente estuda. Bom, e quando a gente pensa o que é uma abelha, o que vem na cabeça de vocês? Geralmente é essa daqui, né? É a Apis mellifera, ou a abelha europeia, ou a abelha africanizada, que a gente conhece, a abelha do mel, que essa abelha é bem típica, que vem nos doces, no refrigerante, quando a gente está em algum lugar, e bem característica, né? Por essas listrinhas no abdômen, ela é amarelinha e ela produz mel, por isso a gente conhece bastante ela. Mas será que existe só esse tipo de abelha? Então aqui tem uma foto, eu queria propor para vocês que vocês me dissessem quais números nessa foto são abelhas. Vejam se vocês conseguem rapidinho pensar aí o que é o que não é abelha. E eu já passo para o próximo. Então vamos lá. Esse foi um estudo feito por alguns pesquisadores para entender como as pessoas enxergam o que é uma abelha. Então aqui a gente pode ver tudo que está com barrinhas laranjas são abelhas, o que está em azul não é abelha. Vocês tinham acertado alguma? Eu achei bem interessante, assim, bastante gente consegue ver que alguns insetos não eram abelhas, como a borboleta. Essa daqui é uma mosca. Não sei se vocês conseguem ver o meu mouse aqui. Mas essas três últimas em azul não são abelhas. Então a gente tem uma mosca, uma borboleta e um grilo. Mas tem uma outra aqui que é uma vespa, essa outra que está em azul. Todas as outras são abelhas. Por mais que a gente possa achar que é uma vespa, alguma formiga, alguma outra coisa, elas são abelhas também. A gente vê então que existe uma diversidade muito grande de abelhas. No mundo, a gente estima que tenham 20 mil espécies e no Brasil a gente tem 3 mil conhecidas, né? Provavelmente existe muito mais que isso. Existem muitas abelhas parecidas, que a gente acha que é toda a mesma espécie, mas não é. Isso é um dos trabalhos que o biólogo faz, estudar a taxonomia desses bichos e tentar identificar essas espécies e a relação entre essas espécies. Outra curiosidade sobre as abelhas é que todas elas vivem em colmeia. Geralmente a gente pensa naquela colmeia com favos de mel, mas uma coisa muito interessante que não é tão falada por aí é que as abelhas, a maior parte das espécies de abelhas, na verdade, é solitária. E é o que a gente mostra nessa foto, nessa primeira foto aqui, que é um ninho de abelha solitária, é uma cavidade, um túnelzinho, né? Que uma abelha apenas construiu. Ela foi lá, colocou a comida para sua cria, colocou um ovo e esse ovo se desenvolveu ali.
Então, a gente tem que 80 a 85% é uma estimativa das espécies são solitárias, do que a gente conhece até hoje. Sociais, que são essas que vivem em sociedade, são apenas 5%. As restantes são parasitas, que deve ser mais ou menos de 10 a 15%. O que são essas parasitas? São espécies que não constroem os seus ninhos e que vão utilizar os recursos de outras abelhas. Então, por exemplo, nesse caso aqui da foto, pode entrar uma outra abelha e aproveitar esse ninho aqui. Coloca o ovo dela e o ovo dela vai se desenvolvendo uma larva que vai comer esse alimento aí, matar a outra larva que estava se desenvolvendo naquele local, e assim ela se reproduz. Então, mais uma vez pensando nos trabalhos de um biólogo, aqui existe um campo muito grande de pesquisa, né, que é entender a socialidade das abelhas, os comportamentos de interação dentro do ninho. Então, a gente tem uma rainha, a gente tem as operárias, como elas interagem, se existe algum conflito ou não. Aqui existem, então, vários estudos de genética que podem ser feitos. Uma coisa que a gente estuda também é com quantos machos a rainha casalou. Isso é uma coisa que interfere bastante em como a colmeia vai se desenvolver. Dá para fazer estudos de população também, comparar a genética de populações aqui de São Paulo, de Minas, do Amazonas, e comparar como essas abelhas são diferentes ou não. Outra questão é saber, pensando nas pesquisas que são realizadas no IB mesmo, tem pesquisas tentando entender a genética por trás da socialidade das abelhas. Então, que gene seria responsável, quais genes poderiam ser responsáveis por esse comportamento, que gera socialidade em algumas abelhas e em outras não, que são solitárias. Então, tem muito campo pensando na área de pesquisa, né? Outra questão, todas as abelhas têm ferrão? É outra coisa que a gente sempre lembra quando pensa em abelha. E aqui eu vou puxar a sardinha para o meu lado, que são as abelhas que eu estudo, as abelhas sem ferrão, são abelhas que não têm ferrão. Na verdade, elas têm um ferrão muito, muito diminuído. O ferrão, ele é o aparelho ovipositor das fêmeas, né? Então, essas abelhas não ferroam. Elas têm outras estratégias de defesa, mas elas não ferroam. Então, tem algumas que mordiscam, tem algumas que jogam ácido, elas fazem nuvens, assim, ao redor da nossa cabeça, de algum predador que está atacando o ninho. Então, são abelhas sociais e que têm uma grande diversidade aqui no Brasil. Então, não sei se vocês já conheciam esse tipo de abelha. É engraçado porque eu já tenho pelo menos mais de 10 anos estudando essas abelhas. Antigamente, quando a gente falava, ninguém conhecia. Agora é muito mais divulgado. As pessoas conhecem mais essas abelhas, tem bastante coisa na mídia. E é capaz que vocês já conheçam. Essa daqui é a jataí, essa da foto, né? Então, uma abelha bem comum, ela faz esse tubinho, é a mais, acho que é a mais conhecida, né? Ela faz esse tubinho, geralmente o ninho dela é numa cavidade, geralmente uma cavidade de árvore. Na cidade elas fazem em muro, em corrimão, em qualquer coisa que elas achem em um oco, elas constroem o ninho lá. E essa outra foto é mostrando o interior desse ninho. Dentro das abelhas sem ferrão, existe essa espécie, que é a iraí, o nome científico é Nanotrigona testaceicornis, e eu coloquei ela aqui para vocês verem o detalhe desse bicho, né? Essa daqui é a entrada do ninho, então se você encontrar um na natureza, você vai ver isso, essas abelhas ficam na entrada, protegendo o ninho. Ela é bem característica, porque ela é pretinha, desse jeito, os olhos são verdes e essa anteninha dela é vermelhinha. Tem gente que brinca que ela é a ruiva de olhos verdes. E eu coloquei ela aqui para tentar mostrar um ninho para vocês. Agora a gente vai depender um pouco da minha habilidade de tecnologia aqui. Vamos ver se eu consigo. Se o pessoal puder habilitar o outro. Só um minuto.
Então, aqui, gente, eu trouxe aqui para minha casa. Foi um ninho resgatado na USP, então teve uma reforma numa escada e esse ninho acabou sendo retirado de lá. Então a gente colocou nessa caixinha para tentar recuperar as abelhas. Então elas estão fechadas no momento, porque eu trouxe aqui para dentro, né? Elas geralmente ficam na minha janela. E eu queria mostrar o interior do ninho para vocês, que é uma coisa muito interessante. Então aqui a gente tá com esse plástico fechando. Aqui, não sei se vocês conseguem ver, isso aqui é um depósito de resina. Isso é uma resina vegetal que as abelhas coletam nas árvores e em várias plantas, trazem para cá. Elas usam isso para se defender também. Aqui, no caso, elas colocam para fechar as frestas. E essa resina é o que a gente conhece como própolis. Então, aquele própolis de farmácia que a gente usa como spray para garganta, é isso aqui. E essas abelhas também produzem. Então, aqui dentro do ninho, a gente já consegue ver algumas estruturas. Essas bolinhas aqui são potes de alimento, onde elas armazenam o mel, são abelhas que produzem mel. Elas são bem boazinhas. Então, isso daqui dá para manter em casa tranquilamente. Vocês estão vendo que é bem diferente daquela estrutura de favo hexagonal, né? É outra organização. Então, aqui a gente tem potes de alimento, elas guardam aqui mel e pólen. E aqui a gente começa a ver a área de cria. Eu vou abrir para vocês verem um pouquinho melhor lá dentro. Eu não sei se vocês conseguem ouvir elas unindo. E outra coisa que é bem legal é o cheiro. Tem um cheiro muito gostoso. Tudo isso aqui foram as abelhas que construíram. É cera misturado com essa resina, com própolis. E ali embaixo, olha, a gente consegue ver a área de construção da cria. Todas essas bolinhas é um favo de cria, cada uma recebe alimento e a rainha coloca um ovo lá dentro. Como a gente está mexendo aqui, as abelhas se esconderam, né? Vamos ver se eu abro mais um pouco. Então, tá vendo aqui? É uma célula em construção, ainda está vazia, as operárias vão construir ela toda, depositar alimento, que é uma mistura de mel e pólen, e a rainha vai colocar um ovo ali dentro. Esse ovo se desenvolve, essas abelhas são holometábulas, né? Então, como vocês já devem ter estudado, são insetos que se desenvolvem do ovo, larva, pupa, e depois a metamorfose em adulto. E aí isso demora mais ou menos uns 30, 40 dias. E essa abelha que emergir, vai sair bem clarinha dessa célula. Ela fica trabalhando nessa parte interna do ninho. Depois ela trabalha com alimento, com a parte de limpeza. E por fim, ela vai sair como forrageira, que é a abelha que coleta os recursos na natureza.
Então, elas têm o que a gente chama de polietismo etário. É uma divisão de trabalho baseada na idade. As abelhas mais novas trabalham no interior e as mais velhas trabalham no exterior, o que é um máximo aproveitamento desse indivíduo, porque as tarefas do exterior são as mais perigosas, onde elas estão sujeitas aos predadores, às condições de clima. Então, você vê que existe uma super organização do comportamento dessas abelhas. Aqui a gente não conseguiu ver a rainha, porque provavelmente ela se escondeu, né? Ela é uma abelha muito importante, então ela se esconde, ela é protegida quando existe alguma ameaça. Eu vou fechar aqui para elas não saírem voando. Outra coisa, só mostrar aqui. Esse é o potinho de mel, né? Vejam que é um mel bem líquido. Não é que nem o mel de ápice que a gente conhece, que é bem viscoso. Então, ele tem uma quantidade de água muito maior. É um mel bem diferente. Cada espécie tem um mel bem característico. E é um mel muito gostoso. Quem não experimentou, eu recomendo, porque é uma delícia. E é um mel que está sendo bastante estudado agora. E estudado também para comercialização, né? É um produto de alto valor agregado e que está sendo agora mais comercializado. Vou fechar aqui, gente. Oi, Sheila. Seu microfone está desligado e eu não consigo habilitá-lo aqui. Ai, tava mudo. Desculpa, gente. Voltando, então, queria mostrar, então, por que a gente veio falar de abelhas, né? Porque nesse evento que a gente está falando da profissão, do biólogo e do curso, por que entram as abelhas, né? Então, aqui eu queria mostrar um pouco da minha trajetória, falar do que eu estudei e falar da importância das abelhas, né? Então, aqui tem algumas imagens mostrando resultados desse relatório que foi feito aqui para o Brasil sobre produção de alimento e polinização. E por que, então, as abelhas são tão importantes? A gente sabe que grande parte das plantas que precisam de polinização são polinizadas por abelhas. Aqui no Brasil, esses dados são para plantas relacionadas à alimentação, não são todas as plantas que nós temos. A gente vê que quase 80% são polinizadas pelas abelhas. Tem outros insetos também, percevejo, morcego, não só insetos, né? Tem vertebrados também. Tem morcegos, aves, mariposas, borboletas, vespas, moscas, besouros. Então, foram todos os animais encontrados como importantes vetores de pólen, né, que auxiliam na reprodução das plantas, mas as abelhas são as principais. E aqui nesse estudo, eles mostram isso e da importância dessa polinização para a produção de alimento. Então, aqui a gente vê uma parte mais aplicada, tanto da pesquisa como de um potencial comercial para as abelhas. E nisso, um biólogo pode atuar também. Então, são feitos estudos sobre a dependência da polinização. Tem algumas espécies de plantas que não dependem de polinização nenhuma. Então, tem plantas como
O milho, ele é polinizado pelo vento, então ele não precisa desse agente que faz essa troca de pólen de uma planta para outra. Mas tem espécies que dependem exclusivamente de um polinizador ou que aumentam a sua produtividade se tem um polinizador presente. É o que a gente vê nessa imagem aqui. Então, tem várias plantas cultivadas que são influenciadas pela presença dos polinizadores, principalmente as abelhas. Então, o morango é um caso. Provavelmente você já abriu uma caixinha de morango e tinha um morango vermelhinho, muito bonito, todo perfeitinho, e um morango com algumas imperfeições, um pouco com algumas áreas meio deformadas. Qual a diferença? Um recebeu polinização, nesse caso são as abelhas, e as abelhas sem ferrão têm um papel importante nisso. E o outro, que não está tão bonito, ele não recebeu polinização de forma tão eficiente, o que causou essas deformações no fruto. Então, além disso, o fruto que foi polinizado, ele dura mais, ele é mais doce, ele tem uma maior qualidade, ele pode ser vendido a um preço mais alto. Então, a polinização hoje em dia é vista como um grande negócio, na verdade. E a gente precisa de estudos para entender melhor quais plantas necessitam de polinização, como a gente consegue melhorar a produtividade dos cultivos. Então, aqui a gente tem outros exemplos. O café. O café aumenta a produtividade quando tem polinizadores presentes, por exemplo. A maçã, o tomate, goiaba. Aqui tem vários exemplos. O caso de canola também e algumas outras plantas que o nosso interesse é o óleo, a polinização aumenta a produção do óleo nas sementes. Então, você vê que existe um grande potencial para isso, e a gente explora muito pouco. Agora que estão começando os estudos, para você implementar os polinizadores, principalmente abelhas, nos cultivos agrícolas. E só para a gente entender a importância disso em termos de dinheiro, o valor estimado da polinização no Brasil para 2018, isso foi de 43 bilhões de reais. Isso só com o que a gente conhece. Esse valor pode ele pode ser maior, né, do que isso. Todos esses dados estão nesse relatório que eu mostrei. Eu queria... Então, espero que eu tenha mostrado um pouco do que um biólogo pode trabalhar com abelhas, e, na verdade, eu queria deixar um tempo, caso tenha perguntas, para vocês poderem responder. Caso vocês tenham achado as abelhas muito legais, espero que tenham, aqui tem algumas fontes para vocês buscarem mais informações, são os projetos que eu atuo atualmente. Um deles é o Beekeep, é um projeto de ciência cidadã com abelhas. O que é ciência cidadã? É uma ciência feita... Tudo bem? cientistas e com a sociedade em conjunto. A ideia é que a gente faça o trabalho em parceria, gerando muita informação sobre as abelhas. A gente vai ter um aplicativo para as pessoas registrarem as abelhas, onde elas moram, onde elas estão. E com isso a gente vai ter muita informação sobre as abelhas e as pessoas podem ajudar nisso, né? As abelhas estão bem ameaçadas, existem vários problemas como agrotóxicos, perda de hábitat, então a gente precisa entender melhor onde elas estão, o que define onde elas vão estar, para a gente conseguir conservar melhor esses animais tão importantes. E o outro grupo é o meliponicultura.org, é um grupo sobre criação de abelhas sem ferrão, sobre informações sobre essa prática, e a gente tem um podcast que está novinho também, que a gente fala sobre todos esses assuntos. Esse é o meu e-mail também, para quem quiser entrar em contato. Muito obrigada. Nós recebemos algumas perguntas. A primeira que a gente considerou pertinente seria a da Luíse. Ela perguntou: é verdade que quando o ovo da abelha não é fecundado, nasce um zangão, e quando ele é fecundado, nasce uma abelha fêmea? Bom, aqui tem essa pergunta: quando o ovo da abelha não é fecundado, nasce um zangão. Isso mesmo. Uma das coisas que a gente aprende é que as abelhas são haplodiploides, são insetos haplodiploides, ou seja, um ovo não fecundado, ele se desenvolve por partenogênese e vai se desenvolver em um macho. Os machos todos das abelhas são haploides.
tanto das abelhas, das vespas e das formigas. São todos insetos haplodiploides. No caso de um ovo fecundado, um ovo que recebeu um espermatozoide e foi fertilizado, ele vai ser 2N, ele vai gerar uma fêmea. Como tudo na biologia existem exceções, mas o geral é isso. Uhum. Outra pergunta seria se tem diferença na aparência da abelha rainha e das outras? Tem. A Lua que perguntou. Opa, perdão, a Gi. Tem sim. Infelizmente não deu para ver aqui no vídeo, mas a rainha geralmente é maior. Ela apresenta um abdômen mais inflado, porque ela tem uma alta produção de ovos ali. E ela tem algumas outras diferenças morfológicas, né? Então isso é bem interessante, porque em muitos casos é uma diferença que vai ser por alimentação. Então, um ovo 2N, como a gente estava falando, que foi fertilizado, que vai receber mais alimento ou um alimento especial, vai gerar uma rainha. Se ele não receber esse alimento, ele se torna uma operária. Uhum. A Alessandra, ela perguntou se mexer nelas traz algum prejuízo ou elas reconstroem com facilidade a colmeia. Elas reconstroem. É lógico que toda vez que a gente vai mexer ali dentro, elas vão ter que reconstruir, isso vai ter um gasto de energia. Mas isso que eu fiz aqui, elas vão lidar bem. Dá um pouquinho de receio, né? Mas elas conseguem se recuperar rapidinho. Elas estão aqui em casa exatamente para ter esse cuidado, né? Eu estou dando alimentação a mais para elas se fortalecerem. Tá. A Yara Venere, ela falou: nós sabemos que o ser humano vem, infelizmente, destruindo tudo que vê pela frente e as abelhas acabam sendo vítimas disso. Como nós podemos ajudar para que essas belezinhas não acabem extintas? Esse eu acho que é um dos grandes temas, assim, inclusive do nosso grupo de pesquisa agora. A gente está tentando entender. Recentemente a gente percebeu que insetos em geral estão desaparecendo, assim, em uma escala bem assustadora, né? Então a gente está tentando entender o que causa isso. Então, no caso das abelhas, tem vários fatores. São os agrotóxicos, é a perda de habitat, que significa perda de lugar para construir ninho, perda de fontes de alimento. Existem também doenças que estão sendo espalhadas pelas diferentes espécies de abelhas. Como a gente está explorando comercialmente as abelhas, a gente acaba trazendo a abelha de um lugar para o outro, elas acabam sendo transportadas por longas distâncias e podem levar doenças para lugares onde essa doença não existia. Então, você acaba disseminando doenças. Isso tudo, em conjunto, leva ao declínio das abelhas. Então, o que a gente precisa fazer? Tomar esse cuidado pensando na conservação dos hábitats, pensando em cuidados com o uso de agrotóxicos indevido, uso excessivo. E o que a gente precisa também agora, que vai ser essencial, é informação de alta qualidade para a gente conseguir influenciar as políticas públicas de conservação dos polinizadores. É uma das coisas que o nosso grupo está trabalhando também. Uhum. A Alessandra, ela perguntou o que define uma abelha se tornar rainha. Então, como eu falei, uma das causas é genética, é de alimentação, e a outra causa é genética. Isso é um campo também que está sendo muito estudado ainda, a gente conhece alguns fatores já, mas tem muito estudo sendo feito. No caso da apis mellifera, o que ela come é geleia real e se torna rainha, então é um alimento especial e isso influencia todo o desenvolvimento da abelha, ela vai ficar maior, ela vai desenvolver os ovários em maior intensidade. No caso dessa abelha que eu mostrei, naquela célula vai ter mais alimento, uma célula maior recebe mais alimento e ali se desenvolve uma rainha. Tem outros casos que é uma determinação genética. Ok. Queria agradecer pela participação. Infelizmente acabou o tempo, mas a Sheila deixou o contato dela. Os contatos vão ser repassados no chat. Qualquer coisa vocês podem falar com ela, tudo bem?